Boa noite, alunos do curso de Regimento Interno. Vamos começar hoje com a terceira parte da primeira aula, que trata sobre os órgãos da Câmara. Vamos começar pela mesa da Câmara dos Deputados. O que é a mesa? A mesa é a principal comissão diretora, inclui a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. Então, a mesa é a responsável por todo o arcabouço legislativo e jurídico e administrativo da Câmara. Ela compõe-se da presidência e de secretaria. Então, nós temos a primeira vice-presidente, o presidente, com mais dois vice-presidentes. O presidente, primeiro vice e segundo vice. E a segunda parte da mesa, formada por 4 secretários, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. Além disso, nós temos 4 suplentes, que não fazem parte da mesa, a não ser para efeito do parágrafo 1º do artigo 19, que é o quê? Em sessão, eles poderem substituir o presidente. Como se dá isso? Estamos em sessão. O presidente não pode participar da sessão. Então, ele é substituído ordinariamente nessa linha, primeiro o primeiro vice-presidente, depois o segundo vice, depois o primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Não estando nenhum desses, chama-se primeiro suplente, segundo suplente, terceiro suplente e quarto suplente. Então, eles são substituídos na numeração ordinal. Os suplentes terão a designação de primeiro, segundo, terceiro e quarto, de acordo com a ordem decrescente de votação obtida. Eu já tinha falado isso. Na hora que se vota, como é um ato conjunto, a votação, você já vota, o deputado, é claro, já vota nos 4 membros suplentes. Então, aquele que tiver maior número de votos é o primeiro suplente, depois, o que tiver o segundo maior número é o segundo suplente, o que tiver o terceiro maior número é o terceiro suplente, e o que tiver menos votos será o quarto suplente. A mesa, ela tem todo um ordenamento de reunião. Então, ela se reúne uma vez por quinzena, sempre em dia e horário pré-fixado. Extraordinariamente, de forma extraordinária, ela tem 2 situações. A primeira, quando convocada pelo presidente, e a segunda, quando convocada por 4 de seus membros efetivos, ou seja, 4 secretários podem fazer um documento subscrevendo ao presidente pedindo o quê? Uma reunião extraordinária. E esses deputados, eles têm um mandato de 2 anos, mas eles podem perder o lugar. Quando que o membro da mesa perde o lugar? Quando ele deixar de comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas, sem causa justificada. Ora, se é sem causa justificada, se em algum momento tiver uma falta, ele vai e justifica se a falta tiver uma justificativa razoável. Os membros efetivos da mesa não poderão, isso é uma coisa importante, os líderes não poderão fazer parte da mesa, já falei sobre isso. Agora, os membros efetivos da mesa não poderão fazer parte de liderança, nem de comissão permanente, nem de comissão especial, nem de comissão de inquérito. Por quê? Porque aquela mesma questão é concentrar poder demais em poucas pessoas. Então, esse poder da Câmara ele é dividido. Então, os membros da mesa também não poderão fazer parte de nenhuma comissão. Nenhuma. A mesa, em ato que deverá ser publicado dentro de 30 sessões, dentro de 30 sessões, a mesa vai ter, após a sua constituição, fixar a competência de cada um dos seus membros. Mas prevalece, enquanto não for feito, a da sessão anterior. E da legislativa, sessão legislativa anterior. Mas aí eu quero falar uma coisa. Isso aí são as atribuições. As atribuições, elas passam de mesa em mesa e só ocorrem pequenos ajustes. E aí, agora vamos falar das competências da mesa. Compete à mesa, dentre outras atribuições, dirigir todos os serviços da Casa, durante as sessões legislativas e nos seus interregnos, e tomar as previdências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Então, a única ressalva que existe é a competência da Comissão Representativa do Congresso Nacional, que é feita no recesso.
Então, é a comissão mista entre deputados e senadores, que tem funções, mas só no período de recesso. A mesa também constitui a mesa do Congresso Nacional. Como se dá essa Constituição? Essa Constituição se dá da seguinte forma: exclui o presidente da Câmara e, alternadamente, monta-se a mesa do Congresso Nacional. Por que eu digo alternadamente? Porque ela tem a seguinte composição: a mesa do Congresso Nacional, ela vai ser o presidente do Senado, aí depois o vice-presidente da Câmara, por isso que é alternadamente, depois o segundo vice-presidente do Senado, depois o primeiro secretário da Câmara, depois o segundo secretário do Senado, terceiro secretário da Câmara e quarto secretário do Senado. Então, os 7 membros da mesa do Congresso Nacional é alternadamente, começando pelo presidente do Senado, ou seja, o presidente do Senado é o presidente da mesa do Congresso Nacional. Além disso, ela pode, a mesa, promulgar, junto com a mesa do Senado, emendas à Constituição. Então, as emendas à Constituição são promulgadas pelas 2 mesas. Diferentemente da mesa do Congresso Nacional, que só tem 7 membros, essa promulgação se dá conjuntamente com os 14 membros das 2 mesas. A mesa do Senado pode propor ação de constitucionalidade, por iniciativa própria ou requerimento de deputado ou comissão. Dar parecer sobre a elaboração do regimento interno da Câmara e suas modificações, conferir aos membros atribuições ou cargos referentes aos serviços legislativos e administrativos da Casa, conforme eu tinha dito, fixar diretriz para a divulgação das atividades da Câmara, adotar medidas adequadas para promover e promover o Poder Legislativo, adotar providências cabíveis por solicitação do interessado para a defesa judicial e extrajudicial de deputado, junto com a Procuradoria Parlamentar, contra a ameaça ou a prática de ato atentatório do livre exercício e das prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar. A mesa pode ainda fixar no início, e essa é uma atribuição extremamente importante, talvez uma das mais importantes da mesa, e uma prova eu cobraria, se fosse cobrar alguma coisa sobre a mesa, essa prerrogativa da mesa, que seja fixar no início da primeira e da terceira sessões legislativas da legislatura, ouvido o colégio de líderes, tem que ouvir o colégio de líderes, fixar o quê? O número de deputados, o partido ou bloco parlamentar em cada comissão permanente. Então, é a mesa que fixa isso. Tal comissão vai ter 20 deputados, qual comissão vai ter 30 deputados, qual comissão vai ter 18 deputados. E essa fixação diz o seguinte: primeira comissão, com 20 deputados, vai ter quantos deputados do partido A? Ter quantos deputados do partido B? E vocês sabem que essa distribuição se dá pelo princípio da proporcionalidade. Então, pediria que vocês prestassem bastante atenção no inciso 10 desse artigo. A mesa ainda elabora, ouvido o colégio de líderes, o regimento interno das comissões, que é aprovado pelo plenário, será parte integrante desse regimento. Esse regimento interno das comissões, ele hoje não existe, pode ser que um dia venha existir, mas cada comissão tem seu regulamento, funcionamento. A mesa pode promover ou adotar, em virtude de uma prerrogativa importante de decisão judicial, as providências necessárias de sua alçada, porque incidam na competência legislativa da Câmara dos Deputados. Isso que se trata o quê? No caso de mandato de junção, de ação declaratória de inconstitucionalidade, de constitucionalidade e declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Nesses casos, a mesa tomará as devidas providências. A mesa ainda aprecia e encaminha pedidos escritos de informação a ministros de Estado nos ditames do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Que aí eu vou aqui descrever o que é esse parágrafo 2º do artigo 50. A Câmara e o Senado Federal, por
qualquer uma das comissões, poderão convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestar pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado. E aí que é o fato importante. Importando em crime de responsabilidade, ausência sem justificativa adequada. E esse prazo é um prazo de 30 dias. Que se não se prestar informação falsa ou não prestar informação durante esse prazo, aí incorre em crime de responsabilidade. Então, é um poder muito grande que a mesa tem. Outra coisa que a mesa faz, que também é um outro poder muito grande, declarar a perda do mandato do deputado nos casos previstos no inciso 3, 4 e 5 do artigo 55 da Constituição Federal, né? Que são eles: deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, se faltar um terço, salvo licença, salvo se tiver licença de saúde, ou missão por esta autorizada. O deputado tem uma missão externa, então a Câmara autorizou, aí não é contado no caso de licença também. Outro inciso: perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Ora, se estão suspensos os direitos políticos, a mesa vai e declara a perda do mandato. E o outro, quando decretar a justiça eleitoral. Nos casos previstos nessa Constituição, a justiça eleitoral decretou o fim do mandato, então a mesa vai ter que obedecer a essa decretação. Então, ela declara a perda de mandato. A mesa tem outras funções. Aplicar a penalidade de censura escrita do deputado. O deputado cometeu uma falta, a mesa vai lá, passa normalmente pela comissão de ética, né? Tem todo um processo que passa pela comissão de ética, e a punição foi uma censura escrita do deputado. Quem é que aplica? A mesa. Decidir conclusivamente, em grau de recurso, as matérias referentes ao ordenamento jurídico de pessoal e aos serviços administrativos da Casa. Ou seja, o que é essa decisão conclusivamente? Há um processo de um servidor que moveu contra a Câmara, caso do direito, ou o contrário. A Câmara pode ter movido também um processo para fazer um parte contra o servidor. Aí tem um resultado. O servidor, ele não foi... a sentença administrativa, o servidor achou que foi injusta. Então, ele recorre a quem? Ao primeiro secretário. O primeiro secretário dá um parecer, que é igual ao parecer da diretoria geral. Aí, o servidor ainda se sente prejudicado. Então, ele ainda pode recorrer à mesa. Mas só que esse recurso à mesa, olha, veja bem, é conclusivo. Ele não tem mais a quem recorrer. Se a mesa der o ganho de causa ao servidor, todas as decisões da diretoria geral e da primeira secretaria são anuladas. Mas se a mesa concordar, ele não tem mais a quem recorrer administrativamente. Aí teria que fazer um recurso judicial. Aí seria fora da Câmara dos Deputados. A mesa ainda pode propor privativamente à Câmara projetos de resolução dispondo sobre a sua organização, funcionamento, polícia, regime jurídico, criação e transformação, extinção de cargos, empregos e funções e fixação das respectivas remuneração. Prover os cargos, empregos e funções de serviço administrativo da Câmara, bem como conceder licença, aposentadoria e vantagem devido aos servidores ou colocar em disponibilidade. Requisitar servidores é mesmo que requisita o servidor. Se o servidor está em outro órgão do Executivo, se quiser vir para a Câmara, é a mesa que vai fazer um pedido, uma solicitação para que o órgão ceda aquele servidor. Aprovar a proposta orçamentária da Câmara, encaminhar o Poder Executivo as solicitações de crédito adicionais necessárias ao funcionamento da Câmara, são os créditos adicionais, às vezes falta recurso, eu vou encaminhar ao Poder Executivo o pedido daqueles créditos. Então, mais uma vez, eu demonstro aí que a mesa ela tem funções legislativas e tem funções administrativas.
estabelecer os limites de competência para a autorização de despesa, autorizar a assinatura de convênios, é com a mesa, aprovar o orçamento analítico da Câmara, é com a mesa. Então, o orçamento analítico da Câmara é para pela mesa, não é pela primeira secretaria, não é pela diretoria geral, é pela mesa. Autorizar licitações, homologar os resultados e aprovar o calendário de compras. Ou seja, a mesa tem uma série de funções administrativas também. Exercer fiscalização financeira sobre entidades subvencionadas, parceiras, né? Então ela tem que ficar acompanhando, encaminhar ao Tribunal de Contas a prestação de contas da Câmara no final do exercício. Então ela tem que prestar conta ao TCU, requisitar o reforço policial nos termos únicos do artigo 270. Então, a Câmara, o edifício, todo esse setor da Câmara, da Polícia, é a mesa que organiza sobre a liderança do presidente. E aí tem um diretor, Zé Paulo, que recebe as orientações da diretoria-geral, do presidente, para encaminhar. Mas, se houver necessidade de reforço policial, a mesa pode pedir. Veja bem, o policiamento dos edifícios da Câmara e suas dependências externas, inclusive os blocos presidenciais funcionários para deputado, compete privativamente à mesa, sob a suprema direção do presidente, sem intervenção de qualquer poder. Certo? É muito poder para a mesa. Apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano legislativo, resenha dos trabalhos realizados e, em caso de uma matéria que é inadiável e tem que ser feita ali com urgência, a mesa poderá, o presidente ou quem o estiver substituindo, decidir ad referendo da mesa sobre o assunto de competência desta. Então, o presidente decide ad referendo e depois a mesa vem e aprova a decisão ou não, a decisão do presidente. Então, sobre a mesa, são essas questões importantes que vocês têm que prestar atenção. Sobretudo, aquele inciso 10, em que diz que cabe à mesa distribuir as comissões, quantos deputados tem em cada comissão e qual é a proporcionalidade de cada partido dentro dessa comissão. Muito obrigado e boa Páscoa para todos.